Programa Fé Perfeita. Não haverá outro Calvário a resgatar sua vida. Não haverá outra mensagem, não haverá outra Bíblia. Não haverá outro profeta a te mostrar a saída. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus. Estamos de volta pela graça de Deus na apresentação do programa Fé Perfeita, que para mim é uma oportunidade muito grande concedida por Deus para poder falar com você de coração para coração. No nosso programa, ou no nosso bloco passado, nós falamos aqui sobre a grande fé que os discípulos tinham na igreja e como Jesus os advertiu que a igreja vai passar e que a palavra permanece para sempre. E que eles deveriam ter o cuidado para não ser enganado. Eu quero ler aqui para fixar a base São Mateus 24, verso 4 e 5. E Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Amigo, nós estamos aqui estabelecendo uma base e já dizendo que é um desafio para mim, para você e para todos que estão me acompanhando e me assistindo. Será que nós cremos na Bíblia ou não? Será que a Bíblia é sagrada para nós e nós a obedecemos? Ou nós nos curvamos aos ensinamentos modernos do nosso tempo, produzido por artistas, por intelectuais ou mesmo pela classe dominante? Quero dizer a você que Jesus Cristo, respondendo à pergunta, depois da afirmação de que igreja não deve ser o ponto para você estabelecer sua fé, mas na palavra, Cristo era a palavra, estava com eles. Jesus disse que tudo vai passar, céus e terra vão passar, igreja vai passar, esta sociedade vai passar, este pastor, este padre, ou você mesmo um dia desse não será mais. Tudo passa aqui na terra. Onde estão os grandes, os intelectuais, aqueles que quiseram desacreditar da Bíblia? Se foram, e a Bíblia continua aqui entre nós, sendo a verdade absoluta, porque a Bíblia é a expressão do pensamento e do caráter de Deus. Jesus, respondendo à pergunta dos discípulos, dize-nos quando serão estas coisas, que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então, para se compreender a vinda do Senhor, eu quis, no programa passado, estabelecer uma base, estabeleci, de que Jesus Cristo vem, segundo as Escrituras, 3 vezes. A primeira vinda seria o pagamento da dívida que a humanidade tinha com o diabo. Ou seja, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então, o Deus eterno, Espírito, que é amor, providenciou a ponte, o caminho, para que eu e você pudéssemos voltar à eternidade. Só que isto está estabelecido em 3 etapas. Vamos fixar isto aqui. Então, a primeira vinda de Cristo, que é a primeira parte do plano da redenção, e gostaria que você, que me acompanha agora em casa, entendesse isto. A Bíblia é assim, Deus não muda. Quando você vê Deus agir de uma maneira,
ele sempre agirá daquela maneira. Como foi que ele estabeleceu e dividiu isto em 3 etapas? A primeira vinda, Jesus vem morrer, vem pagar a nossa dívida, vem tomar o nosso lugar, tanto na morte como na ida ao inferno, porque só ele poderia dar sua vida e tomá-la novamente. Só ele pôde ir às cadeias da escuridão, só ele pôde morrer e ressuscitar. Então, veja você que é a primeira vinda. Então, aqui no programa passado, eu mostrei que, segundo as Escrituras, ele deveria vir, mas antes que ele viesse, Elias viria para introduzi-lo. São Lucas, capítulo 1, verso 17. Isto estabelece para mim um curso. Cada vez que ele tiver que vir, nestas 3 vezes que ele vem, a mesma escritura, ou seja, a escritura se repetirá. O padrão se repetirá. Você vai ver que para a primeira vinda de Cristo veio um precursor. Para a segunda vinda de Cristo também terá um precursor e até a terceira vinda é também mediada por um precursor. Isto, quem quiser aceitar, aceite. Quem não quiser, não aceite, porque nós vamos para o cumprimento da Bíblia, que haverão aqueles que não acreditam nem na vinda do Senhor. Aliás, eu até chamo você que está em casa para ser minha testemunha. Qual é o pregador que você tem visto vir na televisão ou mesmo nos programas de rádio vaticinar e mostrar para você que a hora que nós estamos vivendo é a hora em que a Escritura predisse que Jesus voltaria? Você já viu alguém falar isso? Primeiro, os pregadores vêm para apenas fazer negócio com a alma das pessoas. É assim que Pedro falou sobre a vinda do Senhor na sua segunda epístola, no capítulo 3, que muitos farão negócios de vós. É o que você está vendo, o grande negócio da fé. Isto é o que a televisão mostra todos os dias nesses programas. Um vende uma coisa, outro vende outra, mas você está vendo que a finalidade, em nome de propagar o evangelho que não é o evangelho da Bíblia, está sendo sempre o foco tem sido finanças. Mas vamos aqui um pouquinho adiante. Eu quero estabelecer aqui, segundo as Escrituras, o critério. Então, Cristo veio segundo as Escrituras. Mas veio precursado por João Batista, e aqui está um quadro bonito. Que coisa maravilhosa é você ver a humildade. Cristo inicia seu ministério assim. Ele vai, porque não é assim que está na sua Bíblia, na minha é assim. Se você pegar todos os profetas do Velho Testamento, está assim, ó. E veio a palavra do Senhor a Malaquias, e veio a palavra do Senhor a Jeremias, e veio a palavra do Senhor a Isaías, e veio a palavra do Senhor a Amós. Todos os profetas, a palavra vem ao profeta, e o profeta fala a palavra. Como é que você pode mudar o contexto? Como é que você pode mudar este quadro? Jesus Cristo é o verbo que se fez carne, São João capítulo 1, verso 14. Ele é a palavra encarnada. A palavra que vinha aos profetas teria que vir ao profeta. Então você veja que João Batista está dentro das águas e Jesus vai até João. Veja, a palavra vindo ao profeta. Preste bem atenção. Até João Batista, nem Moisés, nem Jeremias, nem Isaías, nem Amós, nem Obadias, nem Miqueias, nem Naum, nem Abacuque, nem Jonas, nem ninguém, nenhum deles houvera falado na Bíblia sobre batismo. Vê se a profecia deles fala sobre batismo. Mas João inicia seu ministério levando o povo a ser batizado. Isto era uma revolta entre os fariseus e os saduceus e todos aqueles grupos religiosos dos dias. Por quê? Porque não havia tal coisa como o batismo falado por nenhum dos profetas, e aparece João agora, antes da primeira vinda, falando sobre o batismo. Então o batismo trouxe uma revolução, trouxe uma discussão, e muitos religiosos foram perguntar e inquirir de João o que ele era.
Veja se ele era o Cristo, se ele era profeta, que autoridade tem você para vir batizar? Nossos, como podíamos dizer, Moisés não falou sobre isso, a lei não fala sobre isso, por que você quer batizar? Então, assim começa a vinda do Senhor, através de um profeta, precursando, Isaías 40, verso 3, mas vindo falando sobre batismo. E fariseus vieram e ele disse assim: eu sei que você pode ter uma aparência de religião, mas você não passa de uma raça de víbora, e Deus pode pegar essas pedras e transformá-las em filhos de Abraão, ou se você se arrepender de seus pecados. Mas eu ainda quero dizer uma coisa para você. Eu estou batizando com água, mas aquele que vem após mim tem um batismo poderoso com o Espírito. Olha, isto trouxe uma certa expectativa. E quando João batizava, um certo dia, lá veio, porque esta é a Bíblia, a maravilha da Bíblia, não é? Lá veio a palavra ao profeta. E o profeta se considerou como nada, porque Isaías viu a condição do que é um homem, todos os homens sabiam disso, e o próprio Jó, que pensava ser justo, disse que se abominava quando chegou diante de Deus e viu que o homem diante de Deus não é nada. E João disse: que é isto? Tu vens a mim para que eu te batize? Eu preciso ser batizado por ti. Jesus, o grande Deus em carne humana, ele submeteu-se à palavra. Por que era a palavra? Porque era assim, olha só. Primeiro, por que Jesus teve que ser batizado? Primeiro, porque ele era o Cordeiro. João vai apontar a ele dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se ele era o Cordeiro, na lei, antes do Cordeiro ser sacrificado, ele tinha que ser lavado. Então ele era o Cordeiro, ele precisava de ser lavado antes de ser sacrificado, mesmo não tendo defeitos, porque Herodes olhou, procurou, ninguém encontrou defeito em Cristo. Segundo, ele é o sumo sacerdote. E o sacerdote, antes de ministrar, antes de oficiar o sacerdócio, ele era lavado e depois ungido. Eis a razão porque Jesus vai à água, é lavado por João e depois ungido pelo Espírito. E então ele passa a se chamar Jesus o Cristo, quer dizer, o ungido. Veja, amigo telespectador, a beleza do que é a Bíblia. Então, a palavra veio ao profeta, primeira vinda. E Cristo sai da água e daí então começa a transformar água em vinho, começa a fazer milagres, a abrir os olhos dos cegos. E depois nós encontramos que depois que ele abriu os olhos dos cegos e depois que ele revelou o segredo dos corações, no final do seu ministério ele então prega São Mateus 24, que é o que nós estamos estudando aqui, e diz: agora vocês já conheceram e eu estou caminhando, em outras palavras, para ir à cruz, para pagar a vossa dívida, mas quero deixar aqui esta advertência: tome cuidado para que ninguém te engane. Então, o cuidado é: fixe a sua visão no que diz a Bíblia. Como é que veio Cristo pela primeira vez? Veio assim. Então, como seria a sua segunda vinda? E os discípulos perguntam então sobre a sua segunda vinda. A primeira vinda, todos nós conhecemos, ele foi à cruz, ele derramou seu sangue, ele pagou as nossas dívidas. Ele levou sobre si nossas iniquidades. Ele morreu, segundo as Escrituras, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 2. Morreu, segundo as Escrituras, e ressuscitou, segundo as Escrituras. E agora, então, nós temos a promessa da segunda vinda, que também deve ser segundo as Escrituras. Vamos caminhar, então, para a segunda vinda. O que é a segunda vinda de Cristo? A segunda vinda de Cristo é: ele estará vindo para buscar
resgatar aqueles a quem ele comprou. Então, a primeira vinda veio pagar e veio efetuar o pagamento da dívida da humanidade. Mas a segunda vinda é o resgate. Eu quero agora reclamar os que eu comprei com meu sangue. Eu vim buscá-lo como ele prometeu, para que eles estejam comigo onde eu estiver. Então, isto vai para São João 14, para a vida eterna. Aqui estamos diante da promessa da segunda vinda do Senhor. Como será a segunda vinda do Senhor? Exatamente como foi a primeira vinda do Senhor. Como foi a primeira vinda do Senhor? Não foi com um profeta? E como é que começou a mensagem desse profeta? Não foi com o batismo? Foi. Então nós vamos para a Bíblia Sagrada agora. Em São Mateus, capítulo 17, versículo 11, isto é a Bíblia. Isto não é a minha ideia. Isto não é a minha teologia. Isto é a Bíblia na sua tipologia que nunca falhou. Em São Mateus 17, verso 11, preste atenção para que ninguém te engane. Jesus, novamente respondendo aos discípulos, disse: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Eu quero perguntar, que Elias é este que Jesus disse que viria para restaurar todas as coisas? Porventura não é o mesmo Elias que o profeta Malaquias, no seu capítulo 4, disse que viria antes do grande e terrível dia do Senhor? Verso 4 e 5 do profeta Malaquias. Versos 5 e 6 do profeta Malaquias, do capítulo 4. Malaquias 4, versos 5 e 6. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Muito bem. Alguns querem dizer que este Elias, aqui de Malaquias 4, refere-se a João Batista. Eu quero dizer que a pobreza da interpretação, da teologia é tão grande que não podem ficar com a Bíblia. Vamos ver se isto é ou não. Em São João, capítulo 1, leia a sua Bíblia, para que você não se engane, nem com argumentos, nem com tradição, e nem com aqueles que não sabem o que estão falando. A Bíblia é a verdade sempre. Vamos ver aqui. Em São João, capítulo 1, nós encontramos que João Batista aparece pregando e então aqueles que estavam lá em Jerusalém, ouvindo a respeito da voz que clamava no deserto, veja aí, Evangelho de João, capítulo 1, verso 19. Este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Preste atenção, porque esta é característica de um profeta. Ele nunca confundiu quem ele era. Confessou e não negou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: então que? És tu Elias? Ele disse: não sou. Interessante. Mas escuta aqui, o anjo não disse, pastor, em Lucas capítulo 1, verso 17, que João viria no espírito e virtude de Elias? Disse. João não veio no espírito e virtude de Elias? Veio. Era ele o Elias que Malaquias 4 houvera profetizado? Não. Este é o grande mistério das Escrituras. Você conhece as 5 manifestações do ministério de Elias? Se você não conhece, é bom que peça a Deus para que você não fique enganado. Enganado dizendo: acabou, não existe mais profeta. Escutem bem, porque as pessoas que dizem que não existe profeta, são as mesmas que não creem na vinda do Senhor. São escarnecedores. Preste bem atenção
para você encontrar nas Escrituras o fundamento. Elias veio a primeira vez, apareceu no reinado de Acabe. 1 Reis 17. Quando ele foi trasladado ao céu, a virtude do seu ministério repousou em porção dobrada sobre Eliseu, que lhe pediu: quero porção dobrada do teu espírito, do espírito que estava sobre Elias. Então, o ministério de Eliseu é o ministério de Elias em porção dobrada. Muito bem. O ministério de João Batista é a terceira manifestação do ministério de Elias, porque o anjo disse, Lucas 1,17, que ele viria no espírito e virtude de Elias, e ele veio aquela mesma unção, porque você tem que conhecer a Bíblia para não ser enganado. Qual era o ministério de Elias? Pregar contra Jezabel. Quem era Jezabel? Uma pagã. O que ela houvera feito? Levado Israel ao paganismo, à adoração a Baal. E aí você para então e preste atenção, quem era o marido de Jezabel? Acabe. Quem era Acabe? Um apóstata, que casou com Jezabel. Então você pega a Bíblia. O que é uma representação de uma mulher na Bíblia? De uma igreja. E um homem, a representação de Acabe, a política e a igreja se uniram. Preste atenção que religião e política vai terminar nisto. É o que você está vendo nos nossos dias hoje. Então, o que é que gera? Gera uma adoração ao paganismo. Quer que eu te dê a história? Vamos ver o filme? A igreja se casou com o Estado em Nicéia no ano 325. O que é que gerou? Gerou uma doutrina que Deus são três pessoas. Essa doutrina que Deus são três pessoas foi sustentada pelos apóstolos? Não, é apostasia. Foi sustentada pela igreja primitiva? Não, de onde é oriunda? Do paganismo. Por que veio do paganismo? Porque Acabe, ou porque o Estado, representado por Constantino, era pagão. E sabe o que ele tinha lá? Uma adoração a três deuses, Júpiter, Juno e Minerva, que agora recebe uma roupagem com os títulos da divindade Pai, Filho e Espírito Santo. Sabe o que era? Era um adorador do Deus Sol, que nós conhecemos no Velho Testamento, que chamava Baal, e agora ele tinha um aniversário no dia 25 de dezembro, que vai se tornar o Natal da cristandade. Sabe o que é isto? Paganismo. É por isso que eles não querem uma mensagem profética que diz o que é que nós estamos vivendo. João Batista veio no espírito e virtude de Elias. Ele pregou contra o Estado, falando de Herodes, você sabe que ele morre, perde o pescoço, e condenou o casamento, ou seja, a união da política, olha só, da política e da religião. Veja, lá estava Herodes casado ilegitimamente com Herodias. Isto quer dizer que política e religião não é uma união legítima, é uma união que Deus condena. E aí, então, isto custou a cabeça do profeta João, como pode até custar a de muitos que vão contra isto. Mas aí você vê João cumprir o papel que estava designado a ele, que era vir com uma mensagem revolucionária, mexeu com a religião, mexeu com os líderes religiosos e estabeleceu aqui uma ordem para que eu e você pudéssemos hoje parar e refletir. Escuta, como é que vai ser a segunda vinda de Cristo? Da mesma maneira, um profeta que viria contra a religião organizada e diria que política e religião nunca se deram. E ainda mais, inicia o ministério dizendo: querem saber de uma coisa? Toda e qualquer pessoa que não for batizada em Jesus Cristo está, de alguma forma, metido na união da igreja com a política, que é paganismo. Opa! Aí agora pegou, pastor. Vamos aqui então, vamos para a Bíblia, vamos seguir os passos. Deus enviou um profeta nesta geração. Estamos vivendo na hora
da segunda vinda de Cristo, e eu vou provar nos programas sequentes por que estamos na hora da segunda vinda de Cristo. Então, este profeta tem um ponto de partida, como João teve um ponto de partida. Chamou as pessoas e disse: me diga aqui, você que está em casa agora, de que maneira você foi batizado? Você vai me dizer: eu fui lá nas águas, porque em São Mateus 28, 19, Jesus disse para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu pergunto para você: Pai é nome? Filho é nome? Espírito Santo é nome próprio? Eu sou pai, eu sou filho, eu tenho um espírito, meu nome é pai, meu nome é filho, meu nome é espírito ou meu nome é César? Presta atenção, Jesus pediu para usar o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para quem ele pediu? Para Pedro, para Mateus, para João, para os apóstolos. Vá para o livro de Atos e veja como foi que os apóstolos batizaram os convertidos. Se foi repetindo as palavras Pai, Filho e Espírito Santo, ou se foi usando o nome de Jesus Cristo. Preste atenção no que você tem na Bíblia. Olha aí, eu já disse e volto a dizer, quantos podem me mostrar um só batismo nas Escrituras? Ei, um só batismo. Eu não estou falando de ordem, estou falando de um batismo efetuado pelos apóstolos, nos títulos repetindo as palavras Pai, Filho e Espírito Santo. Presta atenção, Deus não são três pessoas. Como eu não sou três pessoas, eu sou marido para minha mulher, pai para os meus filhos, avô para os meus netos, mas eu não sou três pessoas. Eu sou uma só. E eu tenho um nome. Meu nome é César. E só herdam as coisas que eu possuo aqueles que têm meu nome. E aí você vê a igreja que se diz cristã brigar e rebater porque não podem aceitar o nome de Jesus para se batizar. No próximo programa, nós vamos ver esses tópicos. Vamos orar? Pai, eu oro e eu peço que o Senhor faça o que fez com os discípulos. Abra o entendimento para que o povo compreenda a tua palavra. No nome de Jesus, eu te peço.